irmãos, mais uma vez aqui para o Momento Missionário, e hoje eu gostaria de lembrar vocês sobre o nascimento de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos, do nascimento de Jesus e lembramos só no final do ano, mas Jesus precisa nascer em nossos corações todos os dias e nascer no coração de outras pessoas também. O nascimento de Jesus ele foi marcado pelo anúncio de muita alegria. Anjos apareceram, pastores que estavam no campo foram até ele, se alegraram com seus pais. Então foi um momento de muita alegria lá na cidade de Davi, onde nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor que traria salvação para todos do mundo. E os pastores viviam fora das cidades, e eles não podiam estar sempre nas cidades, porque faziam um trabalho considerado imundo, cuidar das ovelhas e tudo mais. Mas quando Jesus nasce, eles são convidados a entrar na cidade. Pessoas consideradas imundas por causa do seu trabalho são trazidas à comunhão que produz alegria, a comunhão com o Senhor. A alegria é para todos os povos, não importa quem você é, não importa quem você foi, o que você fará, a alegria é para você. Não apenas para quem vive em boas condições ou que tem uma vida considerada perfeita aos olhos das outras pessoas. É para que todos celebrem a presença de Deus em nosso meio, o Emmanuel, o Deus conosco. Então, neste momento, nós vamos orar para que Jesus nasça na vida de quem ainda não o conhece. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço pela oportunidade, Deus, de conhecermos sobre Jesus, ó Pai, sobre o seu nascimento, ó Deus, e por poder ter o livre acesso a Ti, ó Pai. Eu te agradeço também porque o Senhor nos deu a oportunidade de levar esse livre acesso, Deus, falar sobre esse livre acesso para outras pessoas que ainda não te conhecem, que precisam tanto de Ti e que para muitos são consideradas imundas, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de continuar segurando as cordas, ó Deus, do campo missionário. E te peço que continue nos dando condições para que isso continue sendo real em nossas vidas, ó Pai. Eu te peço que abençoe todos os missionários, os livre de todas as dificuldades relacionadas à saúde, ó Deus, e conforte eles neste momento tão difícil de incerteza. Eu te peço que o Senhor leve conforto para cada um deles, ó Deus, e que abençoe em todas as suas necessidades. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Até mais, gente. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Que tenhamos todos um domingo abençoado e uma semana, um início de semana debaixo das graças do Senhor. Irmãos, privilégio meu e nosso de compartilhar um pouco com a palavra de Deus. Eu gostaria nesse primeiro momento aqui estar lendo Lamentações, capítulo 3, versos 19 até os versos 23. Lamentações 3, 19 diz: Lembra-te de mim, da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Este momento é um momento, por assim dizer, de crise de Jeremias, Ele começa a lamentar e a chorar por tudo aquilo que ele tinha vivenciado, por tudo aquilo que ele tinha passado. E ele chega aqui, nesses versículos, ele fala que ele lembra da aflição.
do pranto, né, de tudo aquilo que sobreveio sobre ele. Mas dessas coisas ele não gostaria de estar lembrando. Ele quer recordar, trazer no coração, né, aquelas coisas que poderiam lhe dar esperança. Eu trago isso também no meu coração, né? Muitas vezes a gente fala algo que muitas vezes você não fez, não é da sua índole fazer, e muitas vezes você não agiu daquela forma, mas dizem, e você deixa isso de lado e você só recorda das coisas boas, dos momentos bons que você viveu, seja ele em família, em igreja, no trabalho, na faculdade, seja em qualquer lugar. Você procura recordar das coisas que lhe dá esperança. E algo que também que nos alegra o coração, que o profeta vem dizendo, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É muita misericórdia sobre as nossas vidas, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Misericórdias, meus irmãos, é uma palavra hebraica, hesed, né? Hesed quer dizer um amor imorredouro, constante, perdurável. Além das misericórdias, hesed ser um amor imorredouro e que não morre, o texto fala que ela se renova a cada manhã. Notem comigo, né? As misericórdias do Senhor são tremendas e maravilhosas sobre a minha e a sua vida. Além delas não morrer, não ter fim, durar para todo sempre, ela se renova a cada manhã. Então disso eu quero me lembrar. Disso eu quero trazer à memória cada dia. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de cantarmos agora neste momento e juntos podemos louvar e bendizer ao nosso Deus. Amém? Vamos cantar. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Mas quero te conhecer, te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim.
transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, pelos louvores cantados. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar, do que há em mim. Eu quero te ofertar
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, pela tua palavra, pelos louvores cantados, pela palavra do Senhor, que é linda, que é maravilhosa. Nós vamos compartilhar essa noite. Meus irmãos, vamos orar e logo depois nós vamos estar dando a nossa sequência da exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Vamos agora tratar do capítulo 11, do 11 de 23 até o 30, né? Terminando esse versículo. As consequências de uma igreja desorganizada. 1 Coríntios 11, 23 a 30, nós vamos tratar, depois de orarmos, desse assunto. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome. Nós queremos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que a tua palavra faça parte de nós, que ela possa permear, ó Deus, toda a nossa vida. Ó Pai, que a verdade, ó Pai, que é o teu Filho amado Jesus, ó Pai, possa ser, ó Pai, algo, ó Pai, visível em nós, em cada um de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos e te pedimos ser conosco nessa semana que se inicia, que possamos estar guardados, orientados pela tua palavra e pelo poder do teu Santo Espírito. Te louvamos nesta noite e te pedimos desde já, abençoe a tua igreja aqui neste lugar. Nós te adoramos no nome santo de Jesus. Amém. As consequências de uma igreja desorganizada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não tão poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te louvamos, fala conosco neste momento através da tua palavra. Te adoramos e te pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. As consequências de uma igreja desorganizada. As igrejas, meus irmãos, evangélicas reconhecem duas ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo e que devem ser observadas pelo seu povo: o batismo e a ceia do Senhor. A ceia, em 1 Coríntios 10,16, ela é chamada de comunhão, e de Eucaristia, que significa dar graças. Jesus Cristo tomou o cálice e o pão, que eram elementos comuns de uma refeição naquela época, e os transformou em uma experiência espiritual significativa para todos nós cristãos. No entanto, meus irmãos, o valor da experiência depende do estado em que se encontra o coração dos que dela participam. E se esse era o problema em Corinto, é algo extremamente sério participar da ceia com o coração despreparado. Também é algo muito grave receber a ceia de maneira descuidada. É sério, mas muitos não levam em consideração esta verdade. Eis a razão porque há muito entre vós fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Versos 30
A ceia do Senhor é uma oportunidade de crescimento espiritual e de bênçãos, se participarmos de forma correta. O que devemos fazer, então, para que a ceia traga bênçãos e não repreensão? Então vejamos, meus irmãos, algumas verdades deste texto que nós vamos aqui compartilhar nessa noite. Primeira verdade, ao invés de sermos abençoados, seremos julgados se participarmos da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo. O verso 23 a 30 diz algo assim que eu acho de suma importância. A preocupação de Paulo. Já aconteceu com vocês de você falar algo para alguém e a pessoa deturpar a palavra, falar diferente daquilo que você falou? E ele fala assim, porque eu recebi do Senhor e o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. É algo assim de suma importância este momento que Paulo está falando. Precisa participar do corpo, mas com discernimento. Precisa discernir o corpo. Então, ao invés de ser bênção, fazendo sem discernir, seremos julgados. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada. Na psicologia, a dramatização é um mecanismo do sonho pelo qual uma ideia censurada é transformada em imagem. Portanto, é uma reprodução em símbolos para aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Este momento possui 4 verdades essenciais da fé cristã. Não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. O Warren Wiersbe destaca 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia e que devemos ainda hoje observar sempre que nos reunimos ao redor da mesa do Senhor. Primeira coisa a se considerar, que está nos versos 23 a 26. Paulo diz que devemos olhar para trás. Notem comigo, porque eu recebi do Senhor e o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, e partiu e disse: este é meu corpo e é que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então Paulo fala que nós precisamos considerar, que nós precisamos olhar para trás. É um olhar lá para a cruz de Cristo, lá para o Calvário. O pão repartido nos lembra o corpo de Cristo que foi dado por nós. O cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. É impressionante o desejo de Jesus de que aqueles que o seguem lembrem da sua morte. A maioria de nós, meus irmãos, procuramos esquecer os detalhes sobre a morte de alguém que amamos. Mas Jesus deseja que lembremos como ele morreu. Porque isso, a sua morte, é o cerne, é o ponto fulcral de tudo que temos como cristãos. Jesus está nos ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Algo assim impressionante em Jesus. É preciso olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu, como morreu e por quem morreu. Devemos lembrar o fato de haver morrido, pois sua morte faz parte da mensagem do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado. 1 Coríntios 15, 3 e 4. No momento que Paulo vai falar, dando credibilidade à sua apostolicidade, ele fala:
ele vai relatando lá que Cristo morreu. Olha, o Cristo que eu prego é aquele que morreu na cruz do Calvário. E apareceu para Cefas, depois para mais de 500 pessoas, para Tiago também, e por derradeiro apareceu a mim como um abortivo. Então Paulo vem falando. Então é este que é o cerne do Evangelho. O seu Evangelho é baseado em quem? Em Cristo, este crucificado, que foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia e vive e reina para todo sempre. Esse é o cerne do Evangelho. A cruz do Calvário é tudo aquilo que nos leva a ter esperança de que Cristo voltará e que vai nos dar vida eterna. O cerne do Evangelho de Cristo está na cruz do Calvário. Não é a vida de Jesus e nem os seus ensinos que salvam os pecadores, mas a sua morte. Meus irmãos, imagine se Jesus tivesse vindo e não tivesse passado pela cruz do Calvário e voltasse para o Pai. Nós não teríamos salvação. Então a cruz, por isso que Satanás em todo momento tenta impedir que ele suba naquela cruz e que consuma tudo aquilo para que ele veio. Então aquele momento é mais importante quando ele diz tetelestai, estar consumado, dando a mim e a você vida e vida em abundante. Não a vida física, mas a zoe, a vida de Deus. Algo tremendo e maravilhoso para mim, para você. Por isso é preciso lembrar qual foi o motivo de sua morte. Ele morreu pelos nossos pecados. Cristo nos substituiu. Ele foi o nosso substituto. Eu gostaria que nós pudéssemos ler Isaías 53. Isaías 53, verso 6, diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, ele nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro também 2:24 vai dizer também exatamente a mesma coisa. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É um axioma, né? Uma verdade incontestável. Não tem como contestar algo assim tremendo e maravilhoso. Pagando uma dívida que jamais poderíamos pagar. Segunda coisa aí, meus irmãos, ao participarmos da ceia, devemos olhar para trás, para frente, perdão. Primeiro devemos olhar para trás, para a cruz de Cristo, e devemos olhar para frente. Verso 26 diz assim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberes o cálice, segunda parte aqui B, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aponta para algo tremendo e maravilhoso que o Senhor virá na sua parousia, na sua vinda. O Senhor virá para levar a mim e a você. Esse memorial vai chegar ao fim. Como o verso diz, esse proceder findará até que ele venha. Então vamos estar em memória do Senhor, celebrando a ceia até que ele venha. Terá um dia, vai findar, vai chegar ao fim, até que o Senhor venha e cearemos juntamente com ele. A volta de Jesus Cristo é a esperança da igreja e de cada cristão. Jesus não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou e subiu ao céu. E um dia voltará para nos levar para junto dele. Nós não somos hoje tudo o que seremos, mas quando o vermos, seremos semelhante a ele. 1 João 3:2. Meus irmãos, é uma alegria de olhar para trás e ver que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, mas que voltará. Que coisa maravilhosa. Por isso que Paulo fala que é um olhar para frente agora. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mas e voltará para me levar a sua igreja. Algo assim tremendo e maravilhoso. Meus irmãos,
E a segunda verdade desse texto é preciso corrigir essa desorganização na ceia do Senhor. Versos 31 diz: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando você se reúne para comer, espere uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnem para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Então Paulo vem dizendo aqui que é preciso corrigir essa desorganização como? Através do auto-julgamento e do amor mútuo. Quando celebremos a ceia do Senhor, você e eu não devemos olhar para trás e para frente, mas também para dentro. Paulo no verso 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é a vida do outro, mas a sua. Se você não é o juiz de ninguém, portanto não olhe a vida alheia, olhe para si mesmo. Então, é preciso olhar para trás, é preciso olhar para frente, mas também fazer uma autoavaliação. Olhar para si dentro, para si mesmo. E eu? Como eu estou? Essa é a grande dificuldade, meus irmãos, que eu vejo no seio da igreja. Terceira coisa, Paulo fala que é preciso observar o que Paulo diz, que nós precisamos olhar para nós mesmos. Paulo diz: examine o homem a si mesmo e coma. Ele não diz para que o homem se examine e não coma, não. Ele diz: examine o homem a si mesmo e coma. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Eu sou do Senhor, eu sou separado, portanto o pecado já não faz mais parte. Aquele pecador contumaz que só no momento da ceia que ele se arrepende e já pensando que no dia seguinte voltará à sua conduta como era outrora. Não é assim que Paulo está dizendo, olha, não fuja, examine, saiba discernir o corpo de Cristo. A ceia ela é um instrumento de restauração. Paulo não está nos dizendo que devemos ser dignos de participar da ceia, mas que é preciso participar de forma digna, meus irmãos. Quem somos nós? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda honra e toda glória. Segundo Warren Wiersbe, certa feita, um pastor em uma ceia na Escócia reparou que uma mulher da congregação não aceitou o cálice e o pão oferecido pelo presbítero, mas apenas ficou sentada em seu lugar, chorando. O pastor dirigiu-se a ela e disse: pode tomar minha cara, a ceia é para os perdidos. Tome, ela é para os perdidos. De fato é, mas os pecadores salvos pela graça de Deus não devem tratar a ceia de maneira pecaminosa. Para participar dignamente é preciso examinar o coração, discernir os pecados e confessá-los ao Senhor. Tomar a ceia com pecados não confessados no coração é se tornar réu do corpo de Cristo e do sangue dele, pois foi o pecado que o pregou à cruz. Se nós não discernirmos as nossas transgressões, Deus nos julgará e nos disciplinará até que confessemos e deixemos esses pecados. Quando a igreja se reúne, devemos tomar cuidado de não nos tornarmos policiais religiosos, que se dedicam a vigiar os outros, incapazes de reconhecer os seus próprios pecados. É preciso também, ao participarmos da ceia, quarto ponto, olhar em nosso redor. Olhar para trás, para frente, para si mesmo, fazer uma autoavaliação e olhar ao redor. Isso quer dizer olhar para a igreja, para os irmãos que estão ao nosso redor. No verso 29, Paulo diz que não se deve fazer isso com o objetivo de criticar outros cristãos, mas sim de discernir o corpo do Senhor. Devemos reconhecer seu corpo no pão e também na igreja, e o nosso redor, pois a igreja é o corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo. 1 Coríntios 10, 17.
A ceia deve ser uma demonstração de união na igreja, mas a igreja de Corinto não era unida e este momento da ceia revelava isso muito bem. Mostrava realmente o que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Meus irmãos, para concluirmos, a ceia do Senhor é uma refeição em família e o Senhor da família, que somos nós, deseja que nós como família, né? O Senhor deseja que nós como filhos amemos uns aos outros. É impossível um cristão verdadeiro aproximar-se do Senhor e ao mesmo tempo se manter separado dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Não tem como fazê-lo. De que maneira podemos lembrar a morte de Jesus Cristo se não amarmos uns aos outros? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João 4:11. Notem, meus irmãos, nenhuma pessoa que não é verdadeiramente convertida deve tomar a ceia. Também um cristão não deve tomar a ceia se o seu coração não estiver em ordem com Deus e com seus irmãos e com suas irmãs em Cristo. É por isso que várias igrejas têm um tempo de preparação espiritual antes de realizar a ceia, a fim de que nenhum dos participantes traga disciplina sobre si mesmo. Certa feita, um pastor disse, um membro de sua igreja o procurou e contou de uma derrota pessoal que não apenas o havia prejudicado espiritualmente, como também havia sido divulgada por outros e estava prestes a envergonhar a ele e a igreja. Ele perguntou ao pastor: o que posso fazer para colocar a situação em ordem? Vi em sua pergunta que ele de fato havia discernido e confessado o seu pecado, disse o pastor. Disse a ele que na semana seguinte realizaríamos a ceia do Senhor e sugeri que pedisse a Deus orientação sobre o assunto. Na noite da ceia, o pastor começa a celebração de uma forma como nunca havia feito antes. O pastor perguntou a alguém que gostaria de compartilhar alguma coisa com a igreja? O irmão arrependido colocou-se de pé e foi à frente, parou perto do pastor e de forma tranquila e concisa reconheceu que havia pecado e pediu o perdão da igreja. O amor e o Espírito de Deus invadiu a igreja e muitos começaram a chorar. Verdadeiramente o corpo de Cristo, meus irmãos, havia sido discernido. Por isso que Paulo fala, né? Por isso, no versos 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É preciso que haja discernimento neste momento. Apesar da confissão ser um elemento importante da ceia, segundo Warren, não deve ser uma ocasião de autópsia espiritual e tristeza. A ceia deve ser um tempo de ação de graça, em uma expectativa da vinda de ver o Senhor, de sua vinda. Jesus sabia que em breve ele passaria por um grande sofrimento e morreria, mas ainda assim deu graças naquele momento ao celebrar a ceia. Façamos o mesmo, meus irmãos, e que Deus aumente cada dia mais a nossa fé nele. É um momento de nos alegrarmos, é um momento de de estarmos em comunhão com o Senhor, mas com discernimento daquilo que estamos comendo, que é o pão que representa o corpo de Cristo, que é o vinho, o suco da uva que representa o sangue do Senhor. Mas mais do que isso, precisamos estar com verdade permeando no seio da nossa vida, da nossa família e também da nossa igreja. Que tenhamos, meus irmãos, todos uma semana abençoadora. Que a palavra do Senhor possa estar nos abençoando, clareando tudo aquilo que porventura está obscuro em nossas mentes. Paulo fala que a transformação maior precisa se dar aqui na minha e na sua mente, para que a partir deste momento, dessa transformação genuína, nós possamos transformar o mundo lá fora, para que nós não venhamos andar conforme a multidão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembrem,
Orem por mim, pela minha vida, porque cada dia eu quero dedicar a minha vida àquele que é o único de toda honra e toda glória, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Que tome a Igreja Batista São Geraldo nas mãos do Senhor, envolvida pela graça e por essa misericórdia, por esse amor imorredouro que não morre, que é para sempre, mas todavia ele se renova, ele é para sempre, ele não morre, mas que também ele se renova a cada manhã para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Tenham todos uma semana abençoadora.